Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz. Vamos dar início às nossas reuniões dos dias de domingo. Eu vou pedir para a Mirella fazer a prece de início. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. E assim. E assim seja. Hoje, os nossos estudos estão concentrados no Livro dos Espíritos, primeira obra básica da codificação, onde Allan Kardec, através de perguntas e respostas por parte da espiritualidade, vem nos esclarecer vários temas, inclusive que nós temos assim, né? Não somente a curiosidade, mas as dúvidas por si só. E aí, nós estamos fazendo um estudo da lição da reencarnação. E antes de nós começarmos, né, a estudarmos as perguntas novas aqui, vamos fazer uma revisão, né? Vamos voltar, dar um passo para trás na última pergunta e resposta realizada na última reunião de estudos nossa, né? Nós tivemos um domingo que nós não tivemos, né? Então, vamos dizer assim, que é praticamente há 3 semanas atrás que nós fizemos o estudo do Livro dos Espíritos. E a pergunta, a última estudada, foi a de 168. O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? Resposta: a cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Pois bem, vamos para 169 agora. 169. O número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos em geral? Então, reparem que na pergunta anterior, Kardec, ele indaga se nós temos um número limitado de encarnações, de vidas, né? E não necessariamente aqui só na crosta terrestre. Nós somos espíritos em evolução, na onde não necessariamente a gente precisa perpassar somente um mundo. Então, essa questão das encarnações, ela não está ligada diretamente ao planeta, ao mundo, e que, no caso, nós estamos hoje na condição aqui no planeta Terra. E agora ele pergunta se todos têm a mesma quantidade de encarnações. Exemplo, o Rangel terá 300 encarnações e o Luiz Fabiano também terá 300 encarnações. E dentro do campo do estudo que nós já viemos a realizar, não somente, né, no campo do Livro dos Espíritos, mas também outras obras, como o Vinha de Luz, que nós estamos estudando atualmente, ou até mesmo Fonte Viva, isso eu estou meio que cerceando aqui o que nós estudamos aqui nesse formato, né? Lembrando que nesse mesmo molde de reunião que nós tínhamos, né, bem parecido, antes de vir a pandemia, né, nós íamos presencialmente e íamos um longo tempo, né? Inclusive a nossa irmã Marley, que até pouco participava conosco também, que hoje está na espiritualidade, também ia no presencial. Tá? E aí, a partir de tudo que aconteceu, pelas provações e expiações que, de um certo modo, foi nos compelido a passar, nós tomamos esse formato e continuamos
E tem até um objetivo, né, nessa questão do continuar. A possibilidade de criar, né, um conteúdo para o YouTube, na onde, incrivelmente, eu acho isso muito impressionante, e eu fiquei até muito feliz hoje, na hora que eu entrei, no nosso canal, que é nosso canal, tem 40 inscritos, sem fazer nenhum tipo de movimento, sem fazer nenhum tipo de alarde, sem fazer nenhum tipo de propaganda, 40 inscritos, isso é muito legal. Né? E lembrando que o objetivo nenhum é de monetização, é de dinheiro, né? Nada, nada, nada. É realmente divulgar a doutrina espírita, divulgar as obras cristãs, para, de um certo modo, todos nós, num processo colaborativo ou também de recebimento de auxílio, podermos crescer e evoluir. Então, isso é muito legal, eu até aproveito para agradecer. É importante falar que todas essas pessoas que chegam novas aí na inscrição, elas começam a assistir desde o começo, desde os primeiros vídeos, e nós temos mais de 100 vídeos no YouTube. Nós temos mais de 100 vídeos no YouTube. Então, até o pessoal chegar de repente nessa reunião que nós estamos aqui, mas já vão escutar que nós estamos agradecendo por nos acompanhar também, tá? E aí, todos nós, de uma certa maneira, e o outro objetivo também é que tantas outras pessoas que não podiam ir de forma presencial numa reunião tenham a condição de participar por aqui, né? Tem a condição de participar por aqui também, de um modo síncrono, no campo do estudo. Então, isso fez que, de um certo modo, não retomássemos no formato presencial, né? E é um ponto facilitador, porque talvez por vezes, hoje não vai dar para eu ir, me deslocar da minha casa até no centro, né? E vice-versa. E, opa, vai dar para eu participar ali, mesmo que escutando o estudo, né? Então, isso também foi um combustível para nós permanecermos no formato remoto. E aí, aqui, continuando o estudo, né? Tem um número, todos têm um número igual, né? Dentro da igualdade que Deus nos fornece, será que ele vai também, né, meio que delimitar o número de encarnação para todos os irmãos e irmãs, para todos os espíritos? Vão ser todos iguais? Vão ser todos um número igual de encarnações, né? E dentro desse campo do estudo, que a gente trata, né, há longo tempo já, vamos dizer assim, a gente sabe que cada um vai conforme os seus passos, cada um vai conforme os seus esforços, esforços estes que faz nós evoluirmos, esforços esses que faz nós lutarmos contra os nossos próprias imperfeições. O quanto que, né, estamos engajados em melhorar e suprir algo que há muito tempo já deveria estar conosco, de repente ao amor, né, à bondade e tudo, e ao mesmo tempo, o quanto estamos comprometidos em renunciar a si mesmo, renunciar às nossas imperfeições, ficar em silêncio quando muitas das vezes a gente ataca, perdoar enquanto muitas das vezes nós não perdoamos. Quantas vezes? Então, isso tudo tem uma ligação direta com relação à nossa evolução. E, ao mesmo tempo, se tem ligação à nossa evolução, está diretamente ligado ao número de encarnações que teremos, até em termos de periodicidade entre uma encarnação e outra. Então, não. Os espíritos, eles não têm que ter o mesmo número de encarnações,
Basta dizer que dentro de informações trazidas pela espiritualidade, que Jesus Cristo, ele foi um destes espíritos que teve um número menor de encarnações, porque ele, de um certo modo, optou pelo campo do livre-arbítrio por seguir o caminho do bem. Então, ele teve um número de encarnação menores perante a tantas outras realidades espirituais. Então, não. Ah, mas isso não é justo. É justo porque isso conta com o nosso esforço, conta com a maneira que nós lidamos com o nosso livre-arbítrio. Então, está tudo certo, está tudo justo. Uns demorarão mais tempo, outros nem tanto. Então, tudo se fundamenta. Inclusive, vamos ver que o que a espiritualidade, através dessa indagação de Allan Kardec, o que ela traz? O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos em geral? Não. Aquele que avança rapidamente, como Jesus o fez, né? Como Jesus eu estou mencionando aqui. Aquele que avança rapidamente se poupa das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então ele fala que realmente não todo mundo não tem que ter o mesmo número de encarnações. Mas ele fala que automaticamente o número de encarnações vão ser muitas, porque nós vivemos a eternidade. E como a gente, por vezes, sucumbe a algumas provas, a gente tem que vir uma outra encarnação para suprir aquilo que, a princípio, havia passado e não havia sido tratado. Né? Nós, espíritos, né, viajores aí, né, fazendo escalas nessas encarnações, na verdade é aquela história, assim, né, um dito meio popular aí, utilizado por algumas pessoas, de tudo tratado e nada resolvido. Então, por vezes a gente planeja antes de uma encarnação aí, uma melhoria considerável, e aí quando a gente passa por essa encarnação e retorna novamente ao plano espiritual, falou, pô, estava tudo tratado e não foi nada resolvido, ou quase nada resolvido, né? Então é necessário se estruturar novamente, planejar novamente e, se necessário, recomeçar tudo de novo ou recomeçar parte do que nós não havíamos, de um certo modo, no campo da corrigenda, consertado. Vamos para mais uma pergunta, inclusive a última pergunta e resposta da lição da reencarnação. 170. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Olha, se é a última encarnação, se já passou pelo campo do primitivismo, passou pelo campo de provas e expiações, passou pelos mundos de regeneração, passou pelos mundos felizes e alcançou os mundos celestes. Então você é um espírito de luz, você é um espírito puro, você já despojou, você alcançou o ápice da evolução. Você, naquele momento, existe principalmente para contribuir para a evolução de todos os espíritos. Você vai ser um missionário. Você é um espírito puro. A partir da última encarnação, não há necessidade mais de reencarnar. Você só vai se reencarnar se for por missão. Então você vai ser um espírito puro, um espírito de luz. Então a resposta é a seguinte, é até bem curta aqui. Espíritos bem-aventurados, um espírito puro. Alcançamos todas as bem-aventuranças necessárias. Mas vai tempo, principalmente no estágio em que nós estamos hoje. Vai tempo. Nós estamos ainda
no mundo de prova e expiação. O segundo na escala. Uma escala que tem 5. Então, temos um bom trajeto ainda. Temos um bom caminho ainda para trilharmos, para seguirmos, para melhorarmos, para renunciarmos a nós mesmos, para renunciar às nossas imperfeições e procurar alterá-las, procurar despojá-las, procurar melhorar mesmo, sempre. A próxima lição agora, que na verdade é uma lição de uma única pergunta, mas é uma lição de uma pergunta que tem uma resposta grande, e um comentário de Kardec também grande. A lição agora é a justiça da reencarnação. Se há algo que se fundamenta na justiça divina, nós não conseguimos encontrar na justiça divina algo tão palpável quanto a reencarnação. Se nós, vamos falar entre nós estamos aqui, se nós não acreditássemos na reencarnação, nós colocaríamos em xeque o nosso Pai Deus. Por que eu passo por tanto sofrimento e aquele passa por tanta bonança? Por que eu vim uma vida miserável e aquele passa por uma vida bilionária? Por que eu passo por isso e aquele não passa? E aí você começa a colocar em xeque, realmente, a existência de Deus e suas criações. Quando a doutrina espírita nos traz o estudo da fé raciocinada, não aquela fé cega, porque a fé cega é aquela fé que é importante também. É aquela fé que eu tenho fé em Deus, mas eu não sei como as coisas acontecem. Eu tenho fé em Deus, mas não compreendo muito bem nada. Essa fé que nos move, essa fé que nos move, essa fé cega, é aquela fé que você vai ter fé, mas você não sabe onde vai chegar. É aquela fé que, eu acredito em Deus, mas eu não compreendo muito bem as ações que ocorrem a mim e ao meu redor. Eu somente acredito. A fé raciocinada, ela nos permite, dentro de um campo de estudo, inclusive desse aqui, conhecer vários fatores que até então, talvez nós não conhecíamos. Talvez isso para nós é novo. Então, para nós é novo nessa encarnação aqui, ó. Tá? Então, a fé raciocinada, ela nos permite enxergar, através do processo da reencarnação, o quanto Deus é Pai, é bom, é generoso, mas é justo. Porque a gente, por vezes, fala assim, eu estou passando dentro da fé cega, né? Eu estou passando por um castigo de Deus. Olha, o castigo de Deus que a gente pode tratar já é algo bem da fé cega. Porque Deus não castiga ninguém. Deus não pune ninguém. Deus é Pai. Na verdade, são as nossas ações dentro do tempo que nos fazem passar por situações dolorosas. Passar por situações que nós não queríamos nunca passar. A bênção da reencarnação, inclusive, permite nós esquecermos todas as atrocidades que nós viemos a praticar numa vida anterior ou em vidas anteriores. O esquecimento da reencarnação nos faz a oportunidade de começar de novo e de começar diferente. O esquecimento da reencarnação nos faz aquele que, por outrora, era adversário,
tenha na mesma família que a gente e que ali nasça o amor. Se não é um amor incondicional, mas é um amor o bastante já de, nossa, quando eu volto para o plano espiritual e compreender que aquele irmão, aquele pai, aquela mãe, aquela esposa, aquele marido, aquele primo, aquela tia, aquela avó, aquele avô, havia sido um adversário nosso e que talvez eu, que pode ser bem provável, vinha cometer algo de muito ruim na vida dessas pessoas em uma encarnação passada. Então, a possibilidade de esquecer, por que a possibilidade de esquecer? Porque nós, dentro do campo do orgulho, dentro do campo ainda do egoísmo, né, a gente pode trazer uma mágoa, se não tivesse esquecimento, trazer uma mágoa, trazer traumas para essa vida que, olha, dificultaria bastante a possibilidade de melhorar. Principalmente se eu souber que alguém me fez um mal. E por que já você cita o campo do orgulho? Porque a gente talvez está vindo tantas vezes, em tantas encarnações, porque talvez a gente utilizou o recurso da vingança, o recurso do revanche. E aí por isso que Deus nos concede a possibilidade do esquecimento. O esquecimento entre uma encarnação e outra é uma bênção. Mais uma das bênçãos que Deus nos concede. Se nós não acreditássemos na reencarnação, na verdade eu falei a questão de acreditar, mas a gente sabe que a reencarnação existe. Imagina, passar por uma vida, alguns indo embora em eternidade, outros indo bastante idosos, que aí se fundamentaria uma outra injustiça divina. E aí, dentro do campo da fé cega, principalmente, e aí a gente passa por uma vida, e se não me desse tempo, de um certo modo, de me refazer relacionamentos com meu próximo, o que seria de mim? Iria para o mármore, que é mar no mármore, né, eterno? Que pai possibilitaria algo de tão ruim assim? Que pai soltaria a mão de um filho em necessidade? Olha, no campo terreno, que ainda estamos nessa escala de provas e expiações, um pai abnegado, mesmo no campo da imperfeição, não faz isso, temos as exceções. Mas em grande demanda, não vai soltar. Uma mãe não solta, não. Temos as exceções. Mas uma mãe não solta a mão de um filho, de uma filha. Deus não faria diferente. Nós não iríamos para esse campo de sofrimento eterno. Por isso a possibilidade da reencarnação novamente. Para que se eu fiz um mal extremo, eu tenha condição de reparar isso numa nova encarnação se eu não conseguir fazer na mesma. Então, nós vamos falar agora da justiça da reencarnação. 171. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Essa é a pergunta de Kardec. Resposta. Sobre a justiça de Deus e a revelação. Pois não nos cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Lembremos da parábola em que Jesus nos traz o filho pródigo. Filho pródigo. Filho pródigo sai nas aventuranças da vida.
mas tem a porta aberta para retornar. Lembramos também Jesus que cita: nenhuma ovelha estará desgarrada, todas terão acolhimento. Nos atentemos nos ensinamentos e nos testemunhos de Jesus Cristo, nosso mestre e irmão. Assim é conosco. Podemos passar por várias vidas ou por várias encarnações errando, se equivocando, se confundindo, não compreendendo, mas nós sempre teremos uma chance a mais para ir para a porta do Pai. Nós sempre teremos os pais, as mães, terrenos, dentro da condição espiritual evolutiva que temos, que é falho, que é falho. Nós não fazemos isso. Vocês vejam que dentro da fauna, dentro do mundo animal, a gente não vê isso acontecer. Principalmente entre os mamíferos. Principalmente entre os mamíferos. Teve um vídeo de TikTok ou de Instagram, os Reels, né? Um vídeo que pode ser chamado de meme, de um rapaz que está danando com um filhote de um Golden Retriever, né? Que é um cão, né? Uma raça de cão. E você vê do lado do filhote uma mãe, uma Golden Retriever também, e ele meio que ameaçando fisicamente. Mas, claro, esse foi gravado realmente para compreender o processo, tá, gente? É claro que ele não ia fazer isso. Né? Agressão física. E tudo que nós estamos falando aqui é voltado para o campo do estudo. Ele ameaçando, falando, né? Não é do Brasil, mas tem a legenda lá. Você fez isso, você tal. E você vê a mãe com um olhar terno para o filhote e pronto para proteger ele do ser humano. Tanto que quando, né, ia meio para cima, a mãe ela colocava a pata protegendo o filhote. E nós pensando que Deus castiga, nós pensamos que o nosso Pai Criador, que nos reverbera amor, vai castigar. Isso, na verdade, são obras nossas. São obras nossas. Então, olha aqui. A justiça de Deus é a revelação, pois não nos cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre os filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Essa é a fé raciocinada. Essa é a fé na onde nós devemos buscar o estudo. É a fé na onde a gente tem que buscar a coerência. A coerência ela não está muito distante de nós. Mas é necessário nós despertarmos para isso. E nada melhor que despertar quando a gente busca realmente estudar. Se dentro do campo do estudo tem algo que não está sendo esclarecido, nos atentemos. Em algum lugar terá. Em algum lugar terá. Então, nós precisamos sempre buscar a verdade. Isso foi uma sugestão de Jesus Cristo. Que busquemos a verdade. Nós não
precisamos e nem tão pouco podemos ficar em cima de alguma informação que é falsa, ficar em cima de uma informação que não nos dá um embasamento coerente perante a Deus, né? Jesus veio para isso. Jesus veio para nos ensinar. Jesus veio no campo do testemunho. Então vamos compreender isso? Vamos compreender isso. Isso nos ajudará bastante no campo da encarnação que nós estamos atualmente. Isso nos consolará. Jesus Cristo falou que enviaria o Consolador. Nós, dentro desse campo do estudo da doutrina, estamos nesse Consolador. E vai nos permitir, no campo racional, compreendermos o que nós acreditamos. Qual que é a fé que nós carregamos. Tem um baita agora comentário de Kardec dentro da pergunta e a resposta, né? Kardec diz: todos os espíritos também tendem à perfeição. E para isso que nós estamos aqui. Nós não ficaremos estacionados num campo de provas e expiações. Nós estamos melhorando. E Deus lhe proporciona os meios de consegui-la, com provas da vida corpórea. Mas na sua justiça, permite-lhes realizar em novas existências aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Se por acaso nós sucumbimos em uma prova, nós teremos a oportunidade, talvez não nem de ser a mesma prova, mas de ser uma prova que atrela aquilo que nós viemos a sucumbir em um primeiro momento. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quantos momentos será que são necessários nós cairmos, nós equivocarmos, nós errarmos para novamente ter uma chance? Quantas chances forem necessárias, quantas oportunidades forem necessárias, Deus nos concederá. A engenharia divina está fundamentada nisso. A logística divina está fundamentada nisso. Então, nenhuma ovelha se desgarrará. Todo filho pródigo voltará. Não estaria de acordo com a equidade, nem segundo a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que se encontraram obstáculos no seu melhoramento. Deus não castiga. Deus não castiga. Nós atribuímos imperfeições nossas ao nosso Pai. Deus não castiga. Castigar para sempre aqueles que se encontraram obstáculos ao seu melhoramento, independente da sua vontade, no próprio meio em que foram colocados. Se a sorte do homem fosse irrevogavelmente fixada após sua morte, Deus não teria pesado as ações de todas na mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos o mesmo tratamento. Só que, dentro das nossas escolhas, eu preciso de alguns cuidados especiais. Então, aquele fato, eu vim pobre e aquele veio rico, é, na verdade, uma consequência de várias ações. Lembremos também que Jesus Cristo, ele nos diz que a gente acha que talvez o ser pobre é uma aprovação maior do que ser rico. Mas olha que interessante. Jesus, ele fala que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Você sabe quem que é o pobre de hoje? É o rico que fez mau uso numa outra vida. O mecanismo de engenharia funciona dessa forma. Olha, meu filho,
Você utilizou muito mal as posses que você teve, as possibilidades e as condições que você alcançou. É necessário. E aí, por vezes, é nós mesmos que pedimos, sabe? O que a gente pode fazer? Olha só a espiritualidade, como ela trabalha do lado de lá. Você vai voltar a encarnar. Nós temos alguns pontos que você precisa passar no planeta, novamente. Você vai voltar nessa família, você vai ter um círculo de amizades. Claro que tudo é uma prospecção. Tá? Tudo é uma prospecção. Nosso livre-arbítrio pode fazer que muda tudo quando a gente volta. E aí, a espiritualidade maior, ela até conversa com a gente. Você tem uma sugestão como que você queira voltar? Você tem uma ideia que nós espíritos, a gente, depois de ficar talvez perdido, tudo, a gente fica preparando para retornar na espiritualidade. A espiritualidade conversa comigo, e aí, você tem uma ideia de como você pode suprir isso? E de repente eu mesmo peço para vir numa família mais humilde, uma família que tenha necessidades de posses, para quê? Para que eu pudesse sanar algo que eu tenha feito de equivocado na minha existência anterior, com todas as posses, os bens e os dinheiros que eu tive. Por isso que Jesus fala a respeito da riqueza. Jesus não fala para ser rico. Jesus ele não impede, ele não bloqueia isso. Ele não nos convida a não ser rico, mas ele nos atenta ao que a gente pode provocar. Jesus fala assim: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar. Jesus em nenhum momento diz: não sejais ricos. Mas a gente tem que tomar cuidado dentro do nosso livre-arbítrio o que a gente faz com isso. O que a gente faz com esse instrumento que está sendo possibilitado eu ter agora? Porque dá a entender que a doutrina espírita ela traz uma parte cristã que proíbe de várias coisas. Não, não proíbe. Você pode ter o que você quiser, desde que seja no campo, por exemplo, da honestidade. O campo da honestidade. Se a sua riqueza é fruto da desonestidade, você já tem uma marca já. Você tem uma marca para sanar, para curar ali, ó. E será, Rangel, que eu ficando rico em cima de uma iniquidade, dá tempo dessa mesma encarnação eu tentar corrigir? Dá. Dá tempo, sim. Dá tempo. Dá tempo de auxiliar mais. Dá tempo de fazer mais caridade. Dá tempo de distribuir mais amor. Dá tempo de corrigir o que até então estava meio que confuso e tortuoso. Dá tempo. Mas é muito difícil, porque por vezes, talvez a gente fique entorpecido. Fica até mesmo um adormecido para o lado espiritual, quando você tem o campo do material demais. Então, nada é proibido, tudo nós podemos ter. Ah, eu posso ter um carro de mais de 3 milhões, Angela? Olha, se você tem condição de ter, e você trabalha no campo da seriedade e da honestidade, perfeito. E se não? E se eu sou desonesto? Você também pode ter. Mas você também vai ter a oportunidade de corrigir algumas coisas que, de um certo modo, estavam indo meio que não muito legal. Corrigir algumas coisas que a porta larga nos oferece. Nada me impede de eu escolher o caminho da porta estreita na mesma encarnação. Só que a dificuldade maior que Jesus nos traz é que talvez
para chegar ao reino dos céus, eu preciso renunciar várias vezes. Eu preciso me corrigir. Então, nós precisamos tomar conta disso. Eu tomo conta de alguém? Não, olha, eu posso aconselhar. Eu posso até me comprometer em auxiliar. Mas nós respondemos por nós mesmos. Então, olha só. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus. E aí, pessoal, que se fundamenta a justiça divina dentro da fé raciocinada. A fé raciocinada. Já temos minimamente uma explicação. É com respeito aos homens de condição moral inferior. A única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. A razão assim nos diz, e é o que os espíritos nos ensinam. Último parágrafo do comentário de Kardec. O homem que tem a consciência de sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que, por toda a eternidade, haja de ser igual aos que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o desherdará para sempre do bem supremo e que ele poderá conquistá-lo através de novos esforços, o ampara, o consola, o acolhe. Já pensou? É um desespero acreditar que nós tenhamos somente uma encarnação ou somente uma vida e que eu, dentro desse campo, na onde cometi alguns erros, talvez até bastante, não vou ter a condição nenhuma de resgatar alguma coisa. Aí reside a fé cega. A fé cega e a fé raciocinada é aquela casa, é aquela obra que é feita sobre a areia ou sobre a rocha. Na onde que nós estamos sustentando a nossa fé? No chão, num solo que move, num solo que não nos deixa estático, num solo que nos pode derrubar ou num solo que é chão firme. É a fé cega e a fé raciocinada. Como eu acho bonito, porque é o que eu falei, como eu vim já desde, né, dentro de uma família espírita, então, eu, de um certo modo, eu não conheço, de um certo modo, aquele despertar que de vez em quando as pessoas têm, estão procurando explicações, estão procurando respostas e, de repente, não se inquietam, não se, não ficam acomodadas e, de repente, nossa, comecei a encontrar um pouco de resposta aqui. Nós temos casos de comunicações espirituais que o espírito vem e fala: nossa, mas nesse lugar aqui que eu frequentava, nunca falou a respeito disso, eu não sabia. E você vê na própria comunicação um espírito inquieto, tipo, poderia ter ido um pouco além, poderia ter buscado novas informações, para que eu não pudesse estar sofrendo tanto quanto estou aqui agora no plano espiritual. Então, esse campo do despertar, ele também é assim, é confortante, reconfortante, né? É belo. E Rangel, eu admiro muito isso. Eu admiro muito mesmo. Sabe? O pensamento de que a fidelidade não desherdará para sempre o bem supremo e que ele poderá conquistá-lo através de novos esforços, o ampara e lhe reanima a coragem.
O reanimar a coragem, gente, é ter a esperança. O reanimar a coragem é ter a esperança de algo melhor ali na frente. Qual é aquele que, no fim de sua carreira, não lamenta ter adquirido demasiado tarde uma experiência que já não pode aproveitar? Isso é no campo da encarnação. E, por vezes, aqueles que estão ali, já de repente no fim de ciclo de encarnação, falar, eu não vou mudar mais, não, porque já não dá mais tempo. Dá tempo nessa vida ainda. Dá tempo. Dá tempo de começar agora para dar prosseguimento na próxima. Dá tempo. Ah, não dá tempo, mas dá tempo. Enquanto a vida corpórea aqui, dá tempo de fazer algo diferente, sim. Né? E olha aí, adquirido demasiado tarde uma experiência que já não pode aproveitar, pois essa experiência tardia não estará perdida. Ele a aproveitará numa nova existência. Como é belo a fé no raciocínio lógico. Se nós temos um Pai que é Deus, nosso Criador, cheio de amor, cheio de esperança, cheio de bondade, nós não vemos por aí, por vezes, mensagens em adesivagens de veículos. Deus é fiel. Então, se nós subirmos essa questão que Deus é fiel, né, ele não nos abandonará. Porque ele é o nosso Pai que está de mãos dadas com a gente. Ele encaminha os seus da alta espiritualidade para nos guiar, para nos intuir. E dentre estes tantos que tem aí da alta espiritualidade, veio um aqui e reencarnou, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo reencarnou. Angel, Jesus não precisava reencarnar mais? Não. No campo de melhorar, no campo para ele melhorar, não. Mas ele reencarna com uma condição de missionário, uma condição de mestre, para nos guiar. E mesmo assim, aconteceu o que aconteceu. Então, vamos cada vez mais dentro das obras, dentro do estudo, dentro dessa fé raciocinada, dentro da justiça divina, aprender. Vamos aprender a cada vez mais. Não há nada, não há nada que fará que se tornar um véu sólido e grosso bem na nossa frente que não fará nós enxergarmos. Estou falando no campo espiritual. Nós estamos aqui para isso, para crescermos, para evoluirmos, para aprendermos cada vez mais, para nos esforçarmos no trajeto. Graças a Deus, mais uma oportunidade nos foi concedida para isso. Essa era a única pergunta e resposta e comentário de Kardec da lição Justiça da Reencarnação. Pelo horário aqui, não começarei a nova lição, mas já deixarei destinado qual será. A próxima lição, daqui 2 semanas, no nosso campo de estudo, será Encarnação nos Diferentes Mundos. Inclusive, já fizemos uma menção no estudo de hoje. Encarnação nos Diferentes Mundos. E a pergunta será de número 172. No próximo domingo, se Deus assim o permitir, nós estarmos aqui novamente, né? Será o estudo do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel e psicografia de Chico Xavier.
Alguém quer comentar algo? Fiquem à vontade, inclusive aos irmãos que nos acompanham pelo YouTube. Se quiser deixar as percepções, as indagações e as contribuições para nós, é muito bem-vindo. Ô, Rangel, Oi. essa questão de reencarnação, assim, não sei se é porque já faz bastante tempo que a gente estuda isso, para mim, pelo menos, é uma coisa muito clara, é uma coisa muito lógica. Eu tento enxergar as coisas assim da forma mais lógica possível. Então, em especial nessa questão da reencarnação, eu tenho comigo que a pessoa tem que fazer duas perguntas. Primeira pergunta: ela crê em Deus? Segunda pergunta: se ela crê em Deus, Deus é justo? Então, consequentemente, se nas duas últimas perguntas a resposta for afirmativa, logicamente ela deve acreditar na reencarnação, porque não teria, é como disse na própria questão aí, não teria justiça divina se não houvesse reencarnação. Porque vamos pegar assim uma coisa bem rasa mesmo. O próprio progresso da humanidade não seria justo, porque os espíritos que encarnaram, vamos dizer, lá no século, vamos muito longe não, século XV, a condição deles era muito mais precária do que a nossa. Então, eles passaram muito mais dificuldade do que nós passamos. Não seria justo com eles terem essa vida sofrida que eles tiveram e a gente ter essa vida bem mais facilitada hoje. Então, não tem como fugir disso. Fazendo essas duas perguntas, se a resposta for afirmativa, a pessoa, logicamente, deveria acreditar em reencarnação. Olha, Fabiano, você falou a respeito de um exemplo raso, é um exemplo muito profundo. Olha, e raciocina mesmo. Pô, uma pessoa que nasceu há 500 anos atrás, que não tem todas as condições que nós temos hoje, principalmente tecnológicas. Vamos falar de tecnologia. Vamos falar, por exemplo, olha que interessante que você trouxe aí. Oh, isso é muito rico que você trouxe. Falando, mas muito sério mesmo. Olha as condições da medicina. E não precisa ir muito longe, não. Se a gente voltar alguns poucos anos atrás, uma cirurgia, além de não ter nenhum tipo de subsídio de fazer exames que conseguiria fazer, né, alguma coisa assim, né, que pudesse diagnosticar, mas as cirurgias eram feitas sem anestesia, cara. As cirurgias eram feitas sem anestesia. Sem Olha, anestesia e sem asepsia, né, Rangel? sem nada. Tem a gente que assiste, de repente, muita série, né, Fabiano? A gente assiste, igual, por exemplo, principalmente na Idade Média, tem um caso, e assim, tem algumas coisas que marcam, né? Como, por exemplo, se uma mãe tivesse grávida e o filho não virasse na posição fetal para nascer, tinha que escolher a vida de um deles, assim, praticamente. E provavelmente era a vida da mãe que ia ser extinguida. Ela ia, né? Hoje já tem uma evolução muito, muito maior, né? Então, então foi um azar aquele momento, aquele filho de Deus ter nascido naquele momento, e, né, passou por uma vida só e não deu, né, sequência. Foi um azar? Foi uma injustiça. Não, não tem injustiça. E aí, dentro do que você traz, Fabiano, é o fundamento e as perguntas. Você crê em Deus? E se crê, você crê na justiça dele? E se sim, as duas afirmações, então você tem que crer na reencarnação. Não tem como. E isso é o que mesmo? Que foi o que você falou. É a lógica que nos direciona. Perfeito, Fabiano.
Perfeito, fechou com chave de ouro. É isso mesmo. E tantos filhos, né? Tantos filhos de Deus já vieram. Tantos filhos de Deus que foram criados, que estão passando de vidas em vidas, de encarnações em encarnações, entre os seus erros e entre os seus débitos e créditos. E vamos prosseguir. Perfeito. Pessoal, vamos encerrar a reunião do dia de hoje. E, novamente, pedir para os nossos irmãos que estão em sofrimento aqui no plano encarnatório, que passam pelas doenças, pelas enfermidades, que estão nas casas de repouso, que estão nos hospitais, que estão passando por problemas financeiros, estão passando por problemas de toda a ordem, estão passando por problemas de relacionamentos, enfim, esse campo de provas e expiações. Que essas preces que nós fazemos agora, que os nossos fluidos sejam direcionados como um afago, como um acolhimento para essas pessoas, para esses espíritos encarnados. Mas que também seja elevado para os espíritos que já estão na erraticidade, que estão no plano espiritual. Alguns nem despertaram. Alguns nem sequer sabem que desencarnaram. Seja levado para estes. Seja levado para aqueles que ainda estão passando por um campo de sofrimento e acompanham os reflexos do plano carnal. Seja levado para aqueles que estão nos hospitais espirituais. Seja levado para toda a alta espiritualidade nesse trabalho incessante para o auxílio de todos nós. Que nós possamos, cada um de nós, nos atentarmos e a sintonizarmos ao mais alto. Possamos escutar, possamos sentir as intuições benévolas, as intuições que nos fará evoluir. Vou pedir para o Fabiano fazer a prece de encerramento. Vamos lá, Rangel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Deus, Jesus, a espiritualidade, por mais essa oportunidade que nós tivemos de estudo. Obrigado ao Fabiano, tia Ivanete, tia Marlene, Viviane, que esteve há pouco conosco, a Mirella, a Vitória, a Rafaela, a todos os seus que estão próximos de vocês aí. E vamos prosseguir, que esse domingo e esta semana, como sempre abençoado de novas oportunidades de fazermos diferente. E que, se Deus quiser, no próximo domingo, estaremos aqui, novamente, no campo do aprendizado, no campo do estudo. Que assim seja, gente. Obrigado. Que assim seja. Um bom domingo para todos, uma boa semana e até domingo que vem, se assim Deus permitir. Que assim seja, Fabiano.